Da paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos muita alegria hoje, porque estamos vivos, com saúde, tendo oportunidade aqui, construindo o nosso tesouro dos céus, lendo a palavra de Deus, que é importantíssimo, é o livro dos livros. E hoje, irmãos, na oração de hoje, ontem eu pedi a palavra que o Senhor nos revelou, mas hoje revelou, e saiu o capítulo 12 do livro de Hebreus, que assim diz a palavra: portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não encabeçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que vivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. Amém? Glória a Deus. Só até aqui já é suficiente. Irmãos, a palavra aqui, mais uma vez, é para nos mostrar, irmãos, que quando às vezes a gente está passando por uma tribulação na vida, muitas das vezes a gente pensa que, Deus não está com a gente, mas às vezes é uma condição de Deus. E às vezes a gente está passando por uma tribulação e a gente fica murmurando, que às vezes está corrigindo, sabe por quê? Para dar uma coisa melhor para nós. Mas o melhor de tudo é saber que Deus, como Ele nos corrige, é por causa que Ele nos ama. Em nome de Jesus, irmãos, nunca mais vamos murmurar, irmãos. Amém. E aqui a palavra fala que se a gente seguir a orientação do Senhor, tudo vai dar certo nas nossas vidas, irmãos. Amém. Glória a Deus. A gente recebe a cura, portas se abrem, mas a gente não pode ficar profetizando coisa ruim na nossa vida, porque não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. A gente tem que parar, irmãos, de ficar com mimimi, porque sabe como que Deus vê a gente lá no céu? Por nem criança, e nós não somos mais criança, certo? É simples, irmãos. Tem que a gente ouvir a palavra e obedecer. Amém. E a cura vai acontecer nas nossas vidas, o milagre vai acontecer. Vamos deixar de sermos perante Deus, eu falo, inclusive eu,
infantis. Vamos pegar a palavra, ler a Bíblia, dobrar o joelho, jejuar, orar pelos nossos irmãos. Amém. Em nome de Jesus, orar pelos nossos irmãos. Se a gente não gosta do irmão, vamos orar por ele, porque a gente tem que orar por ele. Se a gente está com uma quesilha com alguém, vamos orar por ele. Vamos enfrentar uma batalha. Sabe o que eu fiz? Dobrei o joelho e orei por essa pessoa. Orei por ela e vou orar. Não vou ficar mais com o inimigo. Vamos orar por ela. Tem tanta gente precisando de uma palavra de conforto. E Deus fala com a gente, Deus fala com as pessoas, que quando elas também estão lá no mundo, mas no lugar delas, não é no mundo, é no lugar delas aqui para aprender a palavra. Aprender a ouvir a palavra, irmão, e a gente seguir, não é só a gente, é obedecer. É obedecer a palavra, é obediência. Não adianta a gente conhecer a palavra e a gente chegar e ficar com quesilha com as pessoas, que não vai dar certo. É que o pastor me falou, Deus não vai ouvir o seu clamor se você não for aquele filho obediente, que para Deus é diferente. A gente ama nossos filhos, às vezes tudo é filho. Deus também nos ama, mas Deus também quer a nossa obediência. Em nome de Jesus, o mundo hoje está frio, o mundo não tem nem palavras, porque as pessoas parecem esquecer. A gente fala de Jesus para as pessoas, muitas das vezes a pessoa dá risada na nossa cara, vira as costas que a gente fala sozinho, a pessoa que a gente né? Até tom, sei lá o que eles pensam da gente, mas a gente está caminhando, lutando, caindo, se levantando, vai, cai, levanta, estamos de pé, estamos vivos, estamos com saúde. Amém. Graças a Deus, a noite dorme o sono dos justos. Verdade, Deus. Quando acorda para fazer oração, e assim a gente vai caminhando, estamos vivos aqui hoje. Um dia gostoso, um friozinho gostoso, maravilhoso. E todos nós podemos nos dizer que somos privilegiados de estarmos aqui assistindo um culto. Amém. É um privilégio. Vai uma hora que não vai ter mais culto, não vai ter mais igreja aberta. Lá na China não tem. E na Coreia do Norte, for pego com esse livro, é morto. Até a criança, todos os filhos dela são presos. De 2 anos, prenderam a criança 2 anos, porque ela foi pego um pai com uma Bíblia dessa. Vamos aproveitar, irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, meus queridos. Deus abençoe a todos, irmãos.